Olá, amigos. Começa agora mais um ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. Quero agradecer também à Unimed, que patrocina o nosso programa. O tema de hoje é meio ambiente. Para isso, trouxemos o secretário da pasta de Santos, o Marcos Libório. Marcos, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Fabiana. Obrigado a todos e ACS. Marcos, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência profissional. Como é que você começou? Como é que você chegou até a Secretaria do Meio Ambiente? Bom, eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro de formação, engenheiro eletricista. Sempre trabalhei muito junto à geração de energia sustentável, geração de energia eólica, biogás, painéis solares. Trabalhei no setor elétrico por muito tempo, mais de 30 anos. Né? Tive essa vocação de desenvolver alguns projetos que eram voltados à sustentabilidade e por uma consequência e até por estudar e fazer uma série de projetos, acabou ocorrendo esse convite e foi muito bom. Muito Quanto positivo. tempo, mais ou menos? Como é que foi essa trajetória? Trajetória. Uma trajetória longa. Eu entrei na empresa muito jovem, né, no setor elétrico muito jovem, saí como executivo da empresa, comecei entregando conta de luz. Nossa, cara, eu nem pensava em trabalhar com o meio ambiente. Então. Na época, você sabe que eu participava de uma série de iniciativas, como Greenpeace, alguns movimentos que na época estavam realmente canalizando esse esforço pelo meio ambiente, há muito tempo atrás. Mas depois, ao longo de todo o desenvolvimento da carreira, fui voltando mais para a engenharia, para a indústria, realmente para a engenharia industrial e depois para a geração de energia, né? Então foi uma trajetória assim profissional que acabou me levando, me direcionando para esse lado. Eu costumo dizer que eu fui engenheiro um dia e depois eu acabei humanizando mais o meu currículo, assim, né? Não fiquei tão cartesiano. A gente foi trabalhando mais algumas outras frentes. No mês passado, a gente teve a visita do ministro, do Ricardo Salles, né, do Meio Ambiente. Ele fez algumas críticas que aqui faltavam projetos para moradias irregulares. O que o senhor acha disso? Realmente falta aqui? Qual é a dificuldade? Hoje nós ainda observamos na Baixada Santista como um todo um déficit habitacional, né? Isso é uma realidade, até porque as moradias irregulares estão aí para provar isso e que realmente esta equação precisa de um estudo melhor. Porque é uma solução que passa por algumas frentes. Não são apenas as moradias em locais inadequados, como os mangues e morros, né? Mas passa por uma questão de segurança, um olhar diferenciado também de trabalho, serviços, né? Então, realmente há uma necessidade, há um foco que precisa ser visto, há uma solução que precisa ser dada às moradias irregulares. Então, mas é uma participação que não é só do município. É município, estado e federação. Certo. Ele falou também do combate ao lixo ao mar, né? Um projeto que tem. Como é que está esse projeto aqui na região? Santos vem trabalhando muito fortemente no combate ao lixo no mar, né? Com uma série de ações de educação ambiental, de conscientização, com implementação de programas que levam as pessoas a refletir realmente nesse descarte irregular, não só na faixa de areia, na cidade como um todo, né? Na área de mangue. Em Santos a gente tem uma característica interessante que o sistema de drenagem acaba levando tudo ou para o estuário ou para a praia, né? Então as pessoas mesmo descartando uma bituca de cigarro que seja na rua, na Vila Matias, acaba levando se chover rapidamente a água acaba levando para a praia. Então há uma série de programas em andamento no combate ao lixo no mar. O ministro esteve aqui não à toa. Santos foi escolhida justamente porque tem implementado essa série de medidas de conscientização. Mas o senhor acha que o povo aqui é consciente ou não? Vê muita coisa errada ainda? A grande maioria é consciente. A grande maioria é consciente. Nós enfrentamos muita questão da descrença. O que é a descrença? A coleta seletiva, por exemplo, acontece em Santos há 28 anos. 28 anos. Nunca ultrapassou 2%. Né? A média era 2%, mas muito pouco. E nós, em 2 anos, implementamos e agora estamos com 18%. No começo, um aumento considerável. No começo, nós trabalhamos justamente com essa falta de credibilidade no serviço, infelizmente, né? Então, demonstrando que
a destinação dos resíduos recicláveis vai realmente retorna para a indústria, passa pelos catadores, passa pelas cooperativas e depois retorna para a indústria, né, e devolve a diversas famílias a renda de venda desses recicláveis e uma série de outros serviços decorrentes que surgiram com a obrigatoriedade do Santista em fazer a separação daquilo que é seco reciclável e aquilo que é úmido. Então, nós conseguimos conquistar essa credibilidade novamente no serviço. Ainda há muito o que fazer, ainda tem muita mistura, mas é um processo, né? Estamos no caminho. E este mês finalmente entrou a questão da lei da proibição dos canudos de plástico, né? Como é que foi essa implantação? Porque era para começar em janeiro, aí os comerciantes pediram mais um tempo, porque tinha muito material estocado. Como é que foi essa... É uma lei, né, que foi aprovada na Câmara Municipal, sancionada pelo prefeito, foi aprovada no meio do ano passado, no meio de 2018. Era para ter entrado em vigor em 1º de janeiro, né, mas justamente como você falou, Fabiana, foi por uma demanda do comércio em si, por haver ainda estoques, foi prorrogado o prazo, né, e entrou em vigor em dia 2 de abril. Então, hoje está realmente proibida a venda, o fornecimento de canudos plásticos nos estabelecimentos santistas, né? Então, tanto restaurantes, bares, como bares, comércio que vende artigo, isso, não pode? Aquilo que está previsto na lei, bares, hotéis, restaurantes, né? Realmente não é permitido o fornecimento de canudos plásticos, né? Então, a outras modalidades pode ser fornecido realmente. Se alguém for pego dando canudo plástico, qual é a punição? A punição prevista em lei é multa, né? Tem uma multa de R$ 1.000 que pode ser aplicada quando existir esse descumprimento da lei, né? Mas o que vale bem observar assim é que o canudo ele é emblemático, né? O pessoal fala, pô, o canudo é o culpado de tudo, com tanta coisa que está acontecendo. Não, não é exatamente isso, né? O canudo tem um índice, ele é muito encontrado realmente nos oceanos, mas ele é emblemático. O que ele representa? É um utensílio utilizado por tão poucos minutos, segundos ou minutos, e que demora 400, 500, 600 anos para se decompor na natureza. Então, leva a população, na realidade, a pensar e a repensar se realmente tem essa dependência ou não desses plásticos de uso único, né? Nessas, acho que duas semanas e meia, houve alguma punição? Vocês têm algum balanço já de algum... Não, ainda não, até porque está nessa fase de implantação. A ideia não é multar, a ideia é trazer a consciência, né? A gente tem esse movimento, que é um movimento de conscientização, de envolvimento, de engajamento. O que a gente espera é que realmente, voluntariamente, a população possa entender o significado de você preservar o meio ambiente, fazer as opções corretas, né? E que a adesão aconteça voluntária, realmente. A lei precisa ser cumprida. Havendo descumprimento e a fiscalização pegando, haverá a penalidade prevista em lei. Mas o que a gente espera é que realmente as opções do consumo é que ditem as regras, porque normalmente é assim que acontece, né? Com certeza, Marcos. A gente volta no próximo bloco para continuar essa questão dos plásticos, né? Que muita gente fala só dos canudos, mas a gente tem copinho, prato, outras coisas que também são descartáveis e prejudicam o meio ambiente. Voltamos já. Estamos de volta com o programa ACS na TV. O tema de hoje é meio ambiente. E o nosso convidado é o secretário da pasta de Santos, Marcos Libório. Marcos, no primeiro bloco a gente estava falando da questão dos plásticos, né? Que só os canudos estão sendo punidos. E a questão de copo, pratinho, algum projeto, algum estudo com relação a eles? Sim, né? Na realidade nós combatemos duas questões importantes, que é o consumo exagerado e muitas vezes desnecessário de plásticos de uso único, né? E o descarte irregular. São plásticos que têm pouco tempo de utilização, passam pouco tempo em uso, alguns minutos ou segundos, né? Colherinhas, pratinhos, copos, né? E demoram muito tempo descartados na natureza para se decompor. Então, o que a gente tem combatido, na realidade, já é uma tendência mundial, a Europa está banindo os plásticos de uso único também, é que a gente possa colocar esforços nesse sentido também, de conscientização, de que as pessoas possam reutilizar alguns utensílios, como os copos, realmente optar por copos que sejam reutilizáveis e não descartáveis, né?
a gente acabou, ao longo de um período, indo pela facilidade, indo pelo conforto e comodidade, e parou de pensar um pouco realmente na sustentabilidade da questão. Então, muito incentivado pela indústria do plástico. A gente não combate a indústria do plástico e a gente não combate o plástico, senão teríamos que ter lei para combater balde, combater outras coisas, e não é isso. O que a gente combate realmente é o consumo exagerado, desnecessário e o descarte irregular. Então, aquilo que tem agredido a natureza, e principalmente essas embalagens de alimentos, sacolas plásticas, que são facilmente confundidos pela fauna marinha, pelas tartarugas e uma série de animais. Morrem engasgados. Eles pensam que são água viva, que são alimentos e acabam comendo e morrem, né? Se prejudicam bastante. Então, é isso que a gente tem combatido, né? E buscado conscientizar. Há ainda uma necessidade que, assim, cada santista consome e descarta 1,2 kg de lixo por dia. É muita coisa. Né, por dia. Exato, é muita coisa. E 30% daquilo que a gente adquire do supermercado, por exemplo, acaba sendo descartado no lixo. É outra coisa, de cada R$ 500 que você compra, você jogar fora R$ 150 no dinheiro, país que vivemos, né? E na economia que temos. Então, é uma coisa para se pensar. Então, quando você me pergunta se é projeto, sim, o projeto ele passa por esse caminho também de diminuição de consumo, aumentar a reutilização e aumentar a reciclagem. E no caso, por que o vilão foi o canudo? Houve algum estudo para mostrar, ele é o que mais se encontra na natureza ou no chão? Ou as pessoas usam mais o canudo? Por que começou pelo canudo? O canudo é um item bastante encontrado. 4% do resíduo encontrado é canudo. Eu acredito que seja é uma lei que foi aprovada na Câmara Municipal, né, como eu falei, e veio nesta linha também de conservação, de preservação, de conscientização, é muito positiva, a gente entende assim. Não é questão que o canudo é vilão, mas ele é simbólico. Ele é simbólico. Ele é um item que pode ser dispensado ou substituído, né, por hábitos que há algum tempo atrás a gente consumia bebidas sem a utilização de canudos. Há muito tempo a gente acabou fazendo a opção por praticidade. E as embalagens foram realizadas para a utilização do canudo. Então, nós precisamos fazer o caminho inverso. Hoje, muitos copos, eles já têm aquelas aberturas que dispensam o uso de canudo. Então, por que não investir nesse caminho também, né? A indústria do plástico, a gente sabe que é da geração de empregos, geração de uma série de recursos que tem, e é uma indústria que cresceu até na crise econômica. Então, não é isso que nós estamos combatendo. O que nós estamos querendo é que realmente haja responsabilidade compartilhada, evitar o consumo e que a indústria possa reaproveitar aquilo que produziu em excesso também e que foi descartado, né? Então, retornar para a reciclagem. Então, a gente tem um dado muito preocupante que mostra que o Brasil é o 4º maior produtor de lixo do mundo. Ele fica atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia. E parece que se recicla muito pouco, é 1,28% no país todo. Só que Santos acho que pode ter um recorde, né? De 2017 para 2018, cresceu em mais de 265% de reciclagem, né? Queria que falasse desse trabalho de conscientização, das pessoas estarem reciclando. Isso. Esse crescimento da coleta seletiva, aí, quase 300%, né, de 2016 para 2018. Foram 2 anos, perdão, eu falei 2017. São 2 anos. Nós saímos de 3.700 toneladas para mais de 12 mil toneladas de reciclagem ano, né, em Santos. Isso é extremamente positivo e é um trabalho de perseverança. E disponibilizar serviços. E olha que nós estamos falando somente da coleta oficial do município. Não estamos considerando algumas outras iniciativas que hoje já tem disponíveis, como, por exemplo, coleta dos condomínios, através de empresas. São 3 ONGs trabalhando na cidade, de catadores, que também fazem uma coleta alternativa, por demanda. Então, se nós somarmos isso, esses números são até maiores. Tá? Mas de forma conservadora, e até porque ainda há muita mistura, ainda se mistura muito resíduo orgânico com resíduo reciclável, a gente vai pela média conservadora, pelos números mais baixos. Então chegamos a 18%, saímos de 2% de coleta seletiva para 18%. É extremamente significativo.
Com relação à Secretaria do Meio Ambiente, ela lançou o Ecopeixe e o Tubarão-Baleia. Eu queria que você falasse desses dois projetos. Tá? O Ecopeixe, que fica ali na Rua da Paz, né, na praia, na areia da praia, ele é uma lixeira, realmente é uma lixeira. Ele foi constituído para chamar a atenção, né, e tem o objetivo realmente de chamar assim, os pais a levarem as crianças e mostrar o lugar correto de descartar o resíduo e mostrar, olha, se esse ecopeixe não comer o plástico, quem come o plástico é o animal marinho, é o peixinho que está lá no oceano, tal. Então, é essa forma de comunicar, né, exato, assim. de ilustrar, é que tem sido legal e tem sido um tremendo sucesso. Tanto que nós vamos multiplicar, porque teremos mais 2 ecopeixes, um mais próximo ao Canaú e outro mais próximo à Ponta da Praia, para que a gente possa disseminar também essa ação. O Ecopeixe está há quanto tempo já na praia? Já está desde o começo de fevereiro. De fevereiro. E já limparam ou não? Ainda Já. continua? Não, semanalmente. Semanalmente é recolhido. Tem um balanço de quanto que é retirado? Já mais de tonelada. Mais então. de tonelada recolhida no Ecopeixe. E assim, e o resíduo reciclável, ele não é um resíduo pesado, ele é um resíduo leve, né, que tem sido realmente bastante utilizado. E a gente sabe que eu passei, nesse final de semana, e tinha um pai levantando uma criança para colocar o resíduo lá. Eu achei bem bacana esse formato de desde envolvimento. Desde pequeno você vai conscientizando, né? Exato. A gente pensa que não, a criança já vai, tem que separar esse plástico. O tubarão-baleia, por sua vez, também ele tem essa função de recolher o plástico, mas ele foi constituído mais como uma obra de arte. Certo. É uma obra de arte. Os dois são obras de arte, mas o Ecopeixe foi com a função de lixeira mesmo. O tubarão-baleia, ele veio por iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, né? Tem um autor, o Ciron Franco, que fez a obra. E no lançamento do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que foi feito aqui em Santos, o ministro do Meio Ambiente inaugurou o tubarão-baleia. E a gente tem dado este cuidado, este olhar e trazendo também para a população a orientação. Então, o tubarão-baleia, a diferença do tubarão-baleia para o ecopeixe, qual seria na prática? A diferença é que o ecopeixe ele foi pensado, constituído e desenvolvido aqui mesmo em Santos. Né? Nós recebemos uma imagem da internet de uma escultura semelhante, mas não conseguimos identificar nem fonte nem fornecedor e resolvemos fazer aqui nós mesmos. E o tubarão-baleia não. O tubarão-baleia ele está aqui por um tempo, é do Ministério do Meio Ambiente. A ideia dele é que ele percorra outras praias, que ele vá para outras cidades, né? E que a gente possa disseminar aquilo que está sendo feito, replicar aquilo que está sendo feito em Santos. Tem previsão até quando ele fica aqui em Santos? Não, ainda não tem previsão. A gente está observando essa adesão. Enquanto ele causar impacto, enquanto ele gerar esse pensar, enquanto não fizer parte da paisagem definitivo, como assim diz, ele permanecerá. Marcos, vamos fazer mais um intervalo e voltamos a falar sobre ONGs, o trabalho na região sobre o meio ambiente. Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O tema de hoje é meio ambiente. E o nosso convidado é o secretário da Pasta de Santos, Marcos Libório. Marcos, a gente estava falando sobre canudos plásticos, sobre o ecopeixe, sobre o tubarão-baleia. E agora eu te pergunto, trabalhos de ONGs aqui na região, como é que elas estão trabalhando? Olha, esse trabalho de engajamento, de envolvimento das ONGs, institutos, associações, ele tem sido fantástico, bem complementar também, né? Estas ONGs conseguem chegar onde o poder público não consegue. Elas dão um passo a mais de envolvimento das comunidades, daquelas pessoas que estão diretamente ligadas ao tema, voluntariamente, muitas vezes. Então, a ONG consegue trazer as pessoas de uma forma mais participativa. O poder público, muitas vezes, acaba agindo como o órgão que impõe, o órgão que fiscaliza. E a ONG, ela traz esse olhar complementar mesmo. Hoje nós temos uma série de ONGs e movimentos que trabalham na cidade, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, daria para falar aqui, no Mangue tem o Instituto Ecofaxina, tem a ONG Ecomove, tem o Instituto Mar Azul, tem o Movimento Lixo Zero, né? Tem Gremar, tem Biopesca, que também ajuda bastante aqui no litoral como um todo.
tem o projeto Mantas do Brasil, projeto Albatroz. Então, tem uma série de movimentos e associações que trazem esse diferencial na busca por preservação do meio ambiente, por organização dessa questão realmente de descarte irregular, e além do que temos as ONGs que trabalham mais com a logística, que são as ONGs de catadores, as cooperativas de catadores também, que acabam recolhendo estes resíduos plásticos e revertendo a gente vê muito no final de semana, né? Essas ONGs espalhadas nas praias, em lugares mais restritos, assim, né? E quem quer montar uma ONG e ela quer procurar a Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, como é que ela pode fazer? Sim, pode entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, né? Mostra o que trabalha, Exato, o que faz. a gente dá assessoria, orienta. Para nós, quanto mais capilarização, quanto mais envolvimento, melhor, né? Então, existem pessoas que nos procuram, até com fornecimento de algum produto ou serviço que realmente pode viabilizar ou facilitar, né, esse desenvolvimento sustentável, facilitar a vida tanto do comércio quanto da prefeitura. A gente ajuda. Se for interessante realmente para a cidade, a gente acaba ajudando. Certo. E a questão do projeto Recicla Santos, como é que funciona? O que seria esse projeto? O Recicla Santos, ele já vem há 2 anos também, que ele obriga o cidadão a fazer a separação, né, do que é reciclável seco e é resíduo orgânico. Né? Então, nós colocamos essa necessidade, colocamos essa observação, e você tem algumas iniciativas. Por exemplo, o Recicla Mais Santos é uma iniciativa particular, mas que você acaba trocando o reciclável por bônus e compra no comércio, comércio varejista, né? Nós temos o condomínio, o Clube do Condomínio, que também o condomínio acaba sendo beneficiado por pontuação. Quanto mais recolhe de recicláveis, acaba sendo beneficiado por pontuação. Então, o programa Recicla Santos, ele acaba trazendo esta organização melhor e o fornecimento de recicláveis, e atraindo assim a indústria da reciclagem para Santos, né? E isso tem tido um resultado muito satisfatório. E quem tem um condomínio e quer participar desse Recicla Santos, o que tem que fazer? Eu sou síndico do meu condomínio, eu quero separar bens recicláveis e entregar para a prefeitura, como é que procede? Hoje, assim, o serviço público ainda acontece na cidade inteira, né? Se a coleta seletiva acontece uma vez por semana em cada bairro. Tem as datas, né? Tem as datas certinhas, tem um calendário, está no site da prefeitura, você clica lá em meio ambiente, tem tudo. Agora, se não for suficiente uma vez por semana e a geração do condomínio for muito grande de volume e acaba ficando ruim para guardar uma semana e tal, a gente acaba sugerindo mesmo para buscar essas outras opções, ou a contratação de uma ONG, né, de catadores, ou essas outras iniciativas, como o próprio Clube do Condomínio, que também traz uma facilidade. Mas basta procurar diretamente a própria secretaria, a gente orienta direitinho como é que faz. O que há necessidade é de buscar alguém que esteja cadastrado como serviços na Secretaria de Meio Ambiente, porque o que nos interessa é a destinação final. Então, não adianta só arrecadar e ficar parado um estoque, né? Exatamente. O que nos interessa é a comprovação de que quem foi contratado pelo condomínio acabou destinando realmente para a reciclagem. É isso que a gente quer, e evitar o descarte irregular nos manguezais e áreas de praia. Legal. Marcos, eu deixo um espaço para suas considerações finais, alguma mensagem que você queira passar, que acha importante. Eu gostaria de entender e pensar que nós somos a geração que reagiu, né? A geração que reagiu ao descarte irregular, a geração que reagiu a todo esse desrespeito ao meio ambiente e que mudou o rumo de uma história, né? Porque parece muito difícil, mas não, com ações locais a gente acaba provocando mudanças que são mudanças nacionais e quem sabe até globais. Porque Santos já é referência hoje nacional no combate ao lixo do mar, né? Pelas ações que temos feito, já é referência. O Brasil já começa a ser referência também em algumas ações de combate ao lixo em ambiente internacional. Então, nós precisamos entender que as gerações passadas erraram
erraram no consumo, erraram em não mandar o produto para reciclagem, erraram em descartar incorretamente e acabaram prejudicando e muito o meio ambiente. A natureza está reagindo, né? Está devolvendo, o mar está devolvendo o lixo que nós jogamos. Se nada for feito, né? Se nada for feito, só fica pior e nós vamos acabar comendo plástico, literalmente, através dos alimentos. Então nós precisamos reagir e mudar esse rumo da história. Com certeza. Obrigada, Marcos, pela sua presença mais uma vez. Lembrando que o programa é reprisado todos os sábados às 16 horas e às terças-feiras às 18. Até a próxima.